Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, aqui num pós-jogo deveras atrasado, peço desculpas a todos. Foi um fim de semana um tanto quanto corrido, mas consegui tirar um tempo para assistir o jogo, claro, prioridades, né, galera? E foi um jogo em que o Santos conseguiu um empate contra o Corinthians, um 0-0, em que teve chances de marcar gols, mas também acabou dando espaço para o adversário. Então vamos falar aí sobre mais um empate que mantém o Bustos ainda à frente do Santos. Não sabemos até quando, não sabemos sobre quais circunstâncias, mas é um alento, acho, bem pequeno, mas um alento para o torcedor que vê o time se esforçando, no mínimo. Acho que era também um dos temores do torcedor santista. Então vamos falar um pouco de como foi este jogo. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Diga o que você está achando deste Santos que consegue um ponto depois de passar um vexame na quarta-feira. E consegue com um time bastante modificado. A gente falou no pré-jogo. A previsão mesmo da escalação era de mudanças de jogadores, inclusive por decisão do próprio treinador, né? Não necessariamente relacionadas com a suspensão ou lesão. Então nós tivemos John, Velasquez e Bauerman, então Velasquez voltando, Auro e Felipe Jonathan, entrando nos lugares de Lucas Pires e Lucas Braga, que vinha sendo o lateral direito, titular dos últimos jogos, Rodrigo Fernandes, Camacho, aí entrando no lugar do Zanocelo, que estava suspenso, e também furando um pouco a fila do Sandri, que parecia que estava ganhando essa titularidade. Léo Batistão fazendo a meia, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Então foi um time que se mostrou mais compacto. O próprio Corinthians veio bastante modificado do que foi aquele time, então não teve William de titular, não teve Juliano de titular, o próprio quem que entrou também? O William, o próprio Fagner, esse que eu tinha esquecido, não estava titular. Os três entraram durante a partida, mas o time que começou não foi esse, não foi um time idêntico, até porque eles também têm disputa de campeonato sul-americano no meio da semana, mas foi um Santos que acabou mostrando um tipo de postura que preferíamos que tivesse mostrado na última quarta-feira. O Santos conseguiu diminuir um pouco os espaços, teve menos dificuldade na lateral. Eu não sei se necessariamente pelas entradas de Felipe Jonathan e Auro. Eu acho que o Auro sim, eu acho que o Auro consegue desempenhar um pouco melhor essa função defensiva tática, digamos assim, do que o Lucas Braga, que é um lateral improvisado, que ele não é lateral, ele é atacante. E o Felipe Jonathan, que foi o capitão, inclusive, do time, acho que ele ouviu do treinador assim, tipo, volta, meu camarada, volta, ajuda na marcação, não deixa o lateral dos caras ficar passando e chegando na linha de fundo. Eu acho que foi nesse teor a conversa, porque a postura do time foi muito nesse sentido, eu acho, né? Acredito eu, de não dar espaço, principalmente pelas laterais, que foi aonde o Corinthians construiu a vitória do jogo de quarta-feira. Então foi um Santos que acabou tendo chances, no próprio primeiro tempo mesmo. O da Batistão conseguiu um chute perigoso. Claro que a gente vai falar do último lance, que possivelmente foi a melhor chance do Santos e que o Bruno Oliveira, que entrou posteriormente, acabou não conseguindo realizar o passe. Mas acho que a grande história dessa partida é que o elenco, ao menos, demonstrou que vai correr, né? Que vai correr. Assim, tipo, não acho que é um jogo para falar de evolução. Eu acho que não recupera a moral de ninguém esse empate, mas pelo menos não é aquele elenco que dá a impressão de jogadores que, segundo a imprensa, ficou insatisfeita com as declarações do Bustos na coletiva, mas que não, mas que vai fazer alguma coisa com relação a isso dentro de campo. E não é o caso. Eu acho que ficou um pouco confusa essa frase, mas eu acho que é um elenco que não vai
demonstrar o tipo de postura que eventualmente a gente vê jogadores de futebol fazendo enquanto atuam no, nos times em que se deseja a saída de um treinador. É difícil falar sobre isso porque nunca vai ter nenhum tipo de prova, mas sempre dá essa impressão de que quando o elenco não quer um treinador, eles simplesmente não entram talvez com a mesma motivação, não sei exatamente que palavra usar, mas esse elenco não deu essa impressão, pelo menos. É, fiquei até um pouco preocupado com relação a como seria colocar no banco jogadores que estavam sendo titulares, como Sandri, como o próprio Lucas Pires, é, o Kaique, enfim, mas eu acho que dá para entender no sentido de que são jogadores muito jovens. Então é razoável pensar que o Bustos e o Tiandorena, que foi o treinador nessa partida, que assumiu o banco, eles. É razoável pensar que eles imaginaram que seriam os jogadores que mais sentiriam a pressão. Colocou o Ângelo de titular, que era algo que a torcida vinha pedindo, e mesmo nas substituições, então o Auro saiu muito cedo. O Bruno Oliveira entrou no lugar do Ângelo aos pouco antes dos 20 minutos. E o Juan entrou no lugar do Auro pouco tempo depois, né? 6 minutos depois, 7 minutos depois, mas por contusão. Então o Ângelo, segundo o Tiandorena, foi tirado do, do campo, foi substituído por essa questão física e por ele já ter um amarelo. E o Auro foi lesão mesmo, e aí é preocupante, eu fico pensando assim, né? O Auro ele quase nunca entra, e aí ele entrou em parte dos 3 jogos, né? Não foi 3 jogos de titular, mas ele entrou em alguns jogos, já tomou 3 amarelos, e aí ele consegue a posição de volta e já se contunde, assim, é muito azar, né? E aí próximo do final da partida, já aos 41, 42 minutos, entraram o Lucas Pires e o Sandri para a saída do Batistão e do Camacho. Então foi um time que, bom, primeiro que o Atila Arena não usou as 5 substituições, interessante, quer dizer que ele estava satisfeito com, por exemplo, o Felipe Jonathan, com o próprio Velasquez, por exemplo, e acho que de fato não comprometeram. O Rodrigo Fernandes foi mantido em campo mesmo com o amarelo, apesar que o amarelo foi bem no final da partida. E acabou não tendo tantas chances assim. Acho que o Bruninho não apareceu tanto. O Marcos Leonardo acabou jogando muito isolado, então essa preocupação defensiva toda que o Santos deveria ter tido na quarta-feira se traduziu em pouca chegada no ataque e ainda assim momentos de perigo do Corinthians. Então eu acho que é um time que não sei se pegar o mesmo adversário depois de uma goleada desse nível, no mesmo lugar, na mesma situação, mesmo que por campeonatos diferentes tenha sido tão bem. Né? O Dracena comentou de achar que era uma benção, né? Uma sorte pegar o Corinthians logo em seguida. Não sei, inclusive eles entraram com o mesmo uniforme, deu uma sensação assim de déjà vu mórbido, terrível. Era meio assustador assistir assim o jogo, porque no mesmo lugar, mesmos uniformes, enfim. Felizmente não foi o mesmo desfecho, mas é uma pena que o Santos não tenha demonstrado essa mesma postura e tudo tenha dado tão errado no, no jogo de quarta-feira. Mas de qualquer forma o Bustos ganha e não sei de verdade assim, se é uma sobrevida. Teve alguns veículos que disseram que tanto os jogadores quanto a diretoria estão fechados com o Bustos. O próprio Léo Batistão deu uma declaração nesse sentido. Mas não sei, né? Nunca dá pra levar esse tipo de papo tão a sério, porque a gente não sabe exatamente o que acontece nos bastidores. E foi uma derrota bastante dura, né? Não há como negar isso. Então acho que é interessante que o Bustos continue, mas é preciso que tenha uma evolução e muito rápida. Daqui pra frente eu acho que um resultado. Contra o Deportivo Tátira, assim, a menos que perca feio que nem foi o Corinthians, ele deve seguir, até para seguir
terminar o mata-mata, mas se tem algum tipo de resultado muito negativo contra o Flamengo, vai possivelmente vai cair. Se for eliminado pelo Táchira, deve cair. Se perder para o Atlético Goianiense, deve cair. E aí depois tem o jogo de volta contra o Corinthians. E esse jogo realmente não tem muito mais o que esperar. Se ele tiver ainda até lá, eu acho que é importante ver a postura do time, assim, se vai conseguir uma vitória e tal. Não acho que vai ser o jogo que vai determinar. Esses próximos são muito mais sérios nesse sentido. E aí, caso o time demonstre uma evolução nesses próximos 3 jogos, aí podemos rediscutir a situação do Bustos na equipe. Falando um pouco de jogador a jogador, o John foi bem, ele não teve tantos lances assim. É, de novo, o Corinthians estava com o time bastante modificado, tentou mais ou menos as mesmas coisas, mas a marcação do Santos foi muito focada nesse sentido, de cobrir direito aos laterais. Então achei que o Corinthians apareceu menos assim na cara do John. Teve uma jogada logo no começo do segundo tempo, quando entraram, né, o Juliano e o William, que já mostrou assim a diferença de nível desses jogadores. Então, a troca de passes excelente, envolveu toda a defesa, mas acabou, o Santos conseguiu do desarme, assim, evitou o gol, mas foi um lance que já dá assim para mostrar como que um jogador com mais habilidade pode acabar com a estrutura defensiva do Santos, assim, é um Santos que ainda é bastante frágil. Mas eu acho que o John foi seguro na medida que foi exigido, que foi muito pouco, assim, no geral foi pouco. O Velasquez e o Bauerman excelente, eu acho que o Bauerman jogou muito bem. O Velasquez foi também bastante seguro, mais do que eu achei que seria, não tomou amarelo, então excelente, né? O Corinthians acabou tentando bastante jogada aérea bolas alçadas na área, assim, de lançamentos. Então eles conseguiram fazer bem esses desarmes. O Áureo eu não achei que estava mal, mas é uma pena ele ter que sair por lesão. Eu achei que ele até que estava bem. Felipe Jonathan, ok, ele acabou não conseguindo fazer muita coisa no ataque, até por essa questão de prevenir as ofensivas pela lateral direita dos caras. Então, acho que ele acabou sendo bastante inoperante no ataque, que é a melhor característica dele, eu acho. Rodrigo Fernandes tomou um amarelo, que é sempre uma situação meio perigosa, apesar de ter sido no final do jogo, mas acho que fez o que tinha que fazer, que é marcação no meio. O Camacho também não comprometeu, mas o Camacho teve um momento do jogo, ele foi substituído, né, como eu havia dito, mas já bem no final, aos 42 do segundo tempo. E o Santos, enfim, precisando, né, de deixar o jogo empatado. Teve momentos em que o Santos tomou muita pressão e ele ficava parado, assim. Esse que é o grande problema do Camacho, ele peca muito nessa questão de movimentação. Com a bola no pé, ele é um bom jogador, ele tem técnica, mas é de uma inatividade, assim, que incomoda. Então, meu problema com a Camacho é esse. E era tipo um lance que poderia puxar contra-ataque, que tinha jogadores do Corinthians na marcação, então ele precisava se movimentar, e ele ficou simplesmente parado. Meu. Mexeu, assim. Esse lance meio que marcou pra mim a atuação do Camacho. Talvez até por isso que ele tenha sido substituído. O Ângelo estava bem, realmente tomou um amarelo cedo, né? Tomou ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos. Mas era quem tentava lá as jogadas, era quem carregava principalmente a bola. Voltaram as críticas com relação a ele ser muito fominha. Eu ainda não decidi, assim, a minha opinião com relação a isso, porque eu não sei se é que ele seja realmente fominha ou é uma falta de movimentação do time para ajudar a receber passe. Eu acho que o time precisa da velocidade dele, e aí teve até alguns momentos em que eu achei que ele poderia puxar em direção à linha de fundo, e ele parava, tentava olhar, ver se alguém recebia, e aí cortava pro meio e meio que perdia o lance. Então não sei se as críticas cabem tanto nesse sentido. O Batistão bem, teve um chute perigoso que o Cássio pegou. Acho que ele se dedica muito, ele é um jogador que é muito dedicado, e ele não tem assim a condição física esplêndida, mas ele volta bastante para ajudar. Então, acho que sem críticas. O Lucas Braga não conseguiu fazer
articulação de jogadas na ponta esquerda, mas eu acho que ele já foi melhor do que na lateral. Que é uma pena, assim, porque ele vem jogando, tipo, às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, assim, ele tá sendo muito inconstante e normalmente no nível para baixo. Então foi um jogo que ele não conseguiu puxar o contra-ataque, acho que era a principal função dele nesta partida. E o Marcos Leonardo é muito. Ele não conseguiu receber bolas, né? Mais um jogo em que ele não recebeu uma boa bola para finalizar. Que ele poderia ter recebido, o Bruno Oliveira errou o passe, então vamos falar dos que entraram, né? O Bruninho foi o primeiro a entrar. Não gostei, assim, não é que nem que eu não gostei, acho que ele não apareceu tanto e quando ele apareceu ele errou. Que foi esse último lance aí. Acho que faltou um pouquinho de saber o que fazer na hora, assim, faltou um pouquinho de presença de espírito, acho, do Bruninho. Não achei que a entrada do Juan fez tanto sentido, não gosto da ideia. Eu entendo colocar o Juan como ponta, mas eu não gosto. Não sei se o Julio seria melhor, mas o Juan ele é um cara que é pra ficar perto do gol, assim, não acho que funcione bem desse jeito. Mas também entendo não tirar o Marcos Leonardo, então acho que das opções que tinha para fazer a ponta, né, seria ele ou o Julio, e eu acho que hoje foi um dia que o Otiadorena não queria colocar o Julio, assim, né, preservar o jogador mesmo. E aí o Lucas Pires e o Sandri entraram muito no final, e eu nem vou dar nota, assim, eu acho que não teve nem tempo deles mostrarem qualquer coisa. Então o Santos segue aí nessas posições intermediárias. Agora acho que amanhã não tem jogo, então com o final da rodada o Santos cai para sétimo. O Santos passou alguém, será? Passou o Botafogo. O Botafogo perdeu. Então o Santos passa o Botafogo porque o Botafogo tem uma vitória a mais que o Santos, apesar de ter um ponto a menos. Então terminamos aí a rodada em sétimo. Só que o pessoal de cima já está mais distante. O América Mineiro, que é o primeiro na zona do rebaixamento, e o Coritiba, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 15, então 4 pontos atrás. Mas o Atlético Mineiro, que é o quinto, apesar de ser o sétimo, então são só 2 posições, já tem 5 pontos a mais de diferença. E nós temos 10 de diferença para o Palmeiras, que é o líder. Então agora esse grupo de cima aí tá se afastando um pouco, e o Santos, com muitos empates, né? Tem muitos empates acontecendo no campeonato. O Santos vai segurando os outros times, mas não consegue se aproximar da parte de cima. Agora o Santos pensa no Deportivo Táchira, eu acho que treinou hoje, já deve ir amanhã para Venezuela. Ou terça-feira, se não me engano, não sei direito, mas aquela questão, né, de jogar no estádio Deportivo Táchira é longe, é difícil e tal. E aí sábado, 7 da noite, já volta a campo pelo Brasileiro contra o Flamengo. E então, 2 resultados positivos nessa sequência são fundamentais para que o Bustos siga bem aí no campeonato. E aí o Santos emenda uma sequência de jogos em casa, né? Eu não sei se o próximo depois do Flamengo... Atlético Goianiense em casa, se eu não me engano. Então o Santos vai ter Flamengo, Deportivo Táchira, Atlético Goianiense e Corinthians. Todos os jogos em casa. É o momento do Bustos justificar a sua permanência na equipe. Certo, pessoal? Então esse foi nosso pós-jogo, falando aí desse empate. Vamos ver como que se segue, né? Vamos seguir acompanhando o Santos para ver se o Bustos consegue melhorar o desempenho do time, que é o principal, e mostrar evolução, que é o que a gente sempre pede com relação aos treinadores. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Por favor, se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, e no mais, compartilhe, deixa o like, e diga o que você acha. O pessoal que tem participado, né, o Daniel Melo, o Tatiano, o Rogério, tem opiniões bastante diversas. Eu acho que o torcedor do Santos não está muito... não existe unanimidade, assim. Muita gente acha que é fora Bustos para ontem, outras pessoas achando que tem muita responsabilidade dos jogadores. Então, é uma discussão que ainda vai seguir por um tempo aí, a menos que o Bustos consiga ou convencer definitivamente que o trabalho é bom, é um trabalho com evolução, ou ter outros resultados que nem o de quarta e se afundar de vez. Então, continue comentando, que eu acho que é uma discussão muito interessante. E no mais, quarta-feira tem mata-mata da Sul-Americana, e que seja melhor do que foi
primeiro jogo no mata-mata da Copa do Brasil. Pra cima deles, pessoal. Abraço.